valoriza, isso mantém a valorização do seu imóvel, isso mantém a funcionalidade do imóvel, isso agrega valor na hora de você comercializar o seu imóvel, isso agrega valor na hora de você alugar o seu imóvel. E isso provavelmente vai agregar valor na hora que você for fazer um seguro da edificação. Eu imagino que no futuro as seguradoras vão fazer uma diferença se a edificação tiver ou não realizado a vistoria. E outras coisas surgirão, imagino eu, porque você está qualificando aquele espaço. Você saiu daquela igualdade de todo mundo estar lá igual, enfim, não sei se eu faço, não sei se cai, não sei se está bonitinho, se está... para mostrar que, olha, a minha edificação ela tem qualidade, ela tem manutenção. O elevador funciona. Não vai cair nada aqui, porque, olha, passou por uma vistoria, e eu tenho feito isso aqui periodicamente, eu posso te comprovar. Bom, redução dos riscos, né, que foi aquilo que a gente viu, né, 70% por falta de manutenção, por desconhecimento. Né? O que leva uma pessoa a cortar um pilar? Vocês conseguem responder isso assim? Vocês cortariam um pilar se fosse fazer uma obra? Quer dizer, sem um acompanhamento técnico. Né? Eu chego lá, vou lá e, bom, tem um pilar aqui, deixa eu cortar o pilar. Tem um monte de respostas, né? Mas assim, uma das que vem sempre à minha mente é: se eu cortar, não vai acontecer nada comigo. Eu tenho essa impressão da impunidade, como é em todos os casos que a gente vê de transgressão de lei aqui onde a gente vive. Quer dizer, de uma forma geral, quase nada acontece com quem transgride a lei, né? Então é preciso que a gente leve para eles essa responsabilidade, que, olha, não é para cortar pilar. Sabe por quê? Porque não era nem para você estar fazendo esta obra sem um acompanhamento técnico adequado. É preciso que as pessoas assumam as responsabilidades. Todos são responsáveis. Quer dizer, se essa lei, que não é perfeita, né, servir para salvar uma, duas vidas, já serviu para muito. A gente não pode ficar no mesmo passo de sempre, de só ficarmos atrelados ao calor de um desastre. A gente tem que começar a comemorar a falta de desastre. Isso não dá notícia, né? Normalmente o que dá é a desgraça mesmo, né? Semana retrasada caiu uma marquise no Meia, né? No Meia? Madureira, né? Aquela marquise, ela estava toda tampada por um revestimento, ninguém sabia que lá tinha uma marquise, mesmo tendo sido fiscalizada a rua, o vizinho fiscalizado, o outro fiscalizado, mas lá ninguém identificou marquise nenhuma. Sim, existe, claro que existe. Existe manutenção também, né? Ela existiu, já existe mais de uma década, inclusive, né? Mas a gente passou por um período agora de basicamente 6 anos sem cair nenhuma marquise, sem nenhuma vítima fatal. Isso ninguém soube. Caiu-se sim muita marquise no passado, mas ficamos um tempo aí sem cair nenhuma e ninguém soube. Né? Caiu agora. Bom, o que houve? Faltou propaganda, faltou conhecimento. Todo mundo sabe que marquise tem que ter conservação, né? Já está na cabeça das pessoas, né, que marquise cai, que tem que ter conservação. Por que continua caindo? É preciso que a gente mude o nosso comportamento. Não podemos só acreditar na prefeitura a responsabilidade por mudá-los, não. A gente tem que fazer a nossa parte também. Bom, isso é uma coisa difícil de ver, né? O administrador, quando se pensa nisso, no síndico, né, a gente pensa sempre no prejuízo, né? Poxa, aumentaram minha cota de condomínio, né? Como é que eu vou fazer agora? É preciso que se mude também isso. É preciso incorporar ao condomínio dinheiro para fazer essa manutenção. Isso tem que mudar. Né? É preciso entender que essa lei dá mais respaldo ao síndico, na medida em que ele agora pode, respaldado na lei, chegar para um condômino e falar: olha, você está fazendo obra aí, você tem o responsável técnico, porque a lei fala isso. Você tem gás no seu subsolo? Posso entrar na sua loja? Aquilo que aconteceu naquele edifício que explodiu porque era uma loja, e normalmente loja não faz parte do condomínio, porque eles pagam IPTU separado. Só que essa lei não fala de condomínio, fala da edificação. Então agora um síndico pode chegar e falar assim: não, eu quero olhar aí seu subsolo sim, porque a sua edificação, a sua unidade faz parte da edificação.
E a edificação é que tem que estar conforme. A gente tem que parar com a noção de que ser dono de um apartamento é ser dono de todo o prédio. Na verdade, aquele apartamento, aquela unidade é parte de uma edificação. Nós temos que começar a praticar mais esse dever explicação, esse fazer contato com os outros. Bom, aí por conta disso saiu a lei da autovistoria, que ela vem em consequência de uma lei estadual, mas basicamente tramitaram na mesma época, né? E elas são, na verdade, de março. Quer dizer, desde março é que já existia essa obrigatoriedade. Ela não é uma obrigatoriedade nova, não. Na verdade, esse decreto, o regulamentador, ele veio depois regulamentando as duas leis, tá? Porque entendemos que faltavam algumas arestas e que podíamos aproveitar coisas dos dois textos legais. Bom, ela institui a obrigatoriedade da realização de vistorias técnicas, né? E diz que a obrigação é do responsável pelo imóvel, né? Sempre confundido com o síndico. O síndico não é o responsável pelo imóvel, o síndico é o representante do responsável pelo imóvel, que neste caso é o condomínio. Então, como é que funciona isso? Basicamente, né, o responsável contrata um responsável técnico, ele faz o laudo, mas quando ele comunica, como é que funciona isso de verdade? Quer dizer, quando o responsável envia um comunicado, porque isso aqui é um sistema criado no cadastro eletrônico. Quando ele envia um comunicado para a prefeitura, o sistema vai enviar dois comunicados. Um para o responsável pelo imóvel, dizendo assim, ó, mais ou menos isso. Olha, nós recebemos seu comunicado, mas ele vai ficar aguardando a confirmação do responsável técnico. E, ao mesmo tempo, vai lá para o responsável técnico uma informação. Olha, fulano de tal, responsável por esse imóvel aqui, disse que você fez uma vistoria e atestou isso aqui. Você confirma? Na hora que ele confirma, aí a prefeitura confirma para o responsável, olha, está tudo bem, o responsável técnico confirmou, está aqui o seu comunicado de adequação. Se ele não confirma, vai para ele e fala assim, olha, infelizmente o profissional não comunicou, o seu cadastro continua em aberto. Você tem que regularizar a situação do seu cadastro. Então, basicamente é isso, é simples, o sistema foi feito para ser simples. Próximo. Bom, responsável pelo imóvel, né, o condomínio, né, representado pelo síndico, o administrador, o proprietário, o ocupante, isso é um termo legal. Todas as edificações estão obrigadas, exceto essas aqui, que foi uma junção do que tinha na lei estadual com da lei municipal. Edificações unibifamiliares, edificações nos primeiros 5 anos após o habite, edificações com até 2 pavimentos e menos de 1.000 metros quadrados, e as edificações situadas em áreas de especial interesse social, que serão objetos de um programa da prefeitura, enfim, diferenciado mesmo, né? Isso está sendo tratado com a Secretaria da Habitação. Vistoria técnica, né? Deve ser efetuada por engenheiro ou arquiteto, ou empresa habilitados no CREA e no CAL. Esse profissional, ele elabora um laudo técnico, atestando as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação. Isso foi o máximo que a prefeitura entendeu que deveria definir. As pessoas perguntam sempre sobre o modelo de laudo. A prefeitura não fez e nem fará, pelo menos não por enquanto, o modelo de laudo. Ela entende que isso é de responsabilidade do profissional contratado. Ele é um profissional, ele é responsável pelo que está atestando. Eu imagino que, se alguém deva fazer esse modelo, devam ser os conselhos, enfim, né? Alguém ligado à atuação profissional. Tá? Mas eu queria salientar que nem na NBR existe esse modelo. Na verdade, há 3 meses atrás, mais ou menos, começou uma reunião da ABNT para fazer, então, uma norma técnica sobre especificamente sobre o modelo de laudo de vistoria. Tá? Então, o que pode ser definido são itens mínimos, alguma coisa nesse sentido, mas a prefeitura optou por não defini-los. Tá? Entendeu a prefeitura que o profissional ele é um profissional legalmente habilitado, ele tem que saber o que ele vai fazer. Isso normalmente deixa as pessoas um pouco, enfim, perdidas, né? Acham, bom, mas eu posso contratar qualquer um pode fazer qualquer coisa. Infelizmente é exatamente isso mesmo, qualquer um pode fazer qualquer coisa. É como ir ao médico, qualquer médico pode fazer qualquer coisa, pode te dar qualquer resultado. Qualquer mecânico pode fazer qualquer coisa com o seu carro. Como é que você escolhe? Eu não sei, cada um tem a forma de escolher. É óbvio que isso aqui é uma prática nova e a gente vai ter que começar agora a decidir de que forma vamos escolher esses profissionais. Tá? Então, vai acontecer erro? Vão acontecer erros, é óbvio que vão. Né? Mas, na medida que isso passe,
todo esse processo melhora, todo esse processo é aperfeiçoado. Mas eu não vejo outra forma a não ser passando, né? O que me deixa mais tranquilo nisso, cada vez que eu venho falar para as pessoas, é que mesmo que nós tivéssemos feito um modelo perfeito de todos os itens, nada garantiria que aquele profissional realmente vistoriou todos aqueles itens. Nada garantiria a qualidade da informação prestada por aquele profissional. Então, cada vez eu fico mais certo de que não vale a pena investir nesse modelo. Bom, o responsável pelo imóvel deverá dar publicidade do laudo, né, aos condomínios e mantê-lo arquivado no mínimo por 20 anos. Né? Fez o laudo, chama os condôminos, marca uma reunião, olha, o laudo está aqui, o resultado é este, e guarda lá. É isso que tem que ser feito. A realização da vistoria é aquilo que eu falei. Ele faz e comunica à prefeitura, né? Qual é a situação do imóvel dele. Próximo. Bom, se por acaso na vistoria o profissional identificar a necessidade de obra, essas obras têm que ser feitas no prazo por ele indicado no comunicado da prefeitura. Aí depois, então, um novo laudo, ou melhor, um laudo complementar deverá ser feito também. Que você contrata ou o mesmo ou outro profissional, enfim, aí não tem nada que restrinja isso na legislação. Ele faz um laudo, então, só a respeito desses itens que estavam desconformes, que foram identificados na primeira vistoria. Enfim, esse é o prazo de envio do primeiro comunicado, né? Na verdade, ele já era de início de março, né? Quando foi publicada a lei. A gente entendeu que era muito curto, a prefeitura, então, postergou isso para 1º de janeiro. Né? E as vistorias deverão ser realizadas com intervalo máximo de 5 anos. Quer dizer, esse 1º de janeiro de 2014 não é exatamente a realização da obra, a adequação da edificação, é a realização da vistoria. Ela tem que ser feita até 1º de 2014. Se for identificada a obra com prazo maior, o prazo é maior, não tem problema nenhum, mas a vistoria foi realizada no prazo legal. Isso é uma novidade trazida para esse decreto, que a gente aproveitou uma deixa lá do plano diretor, que já obrigava a ser licenciada a obra interna se tivesse alguma modificação na estrutura. Então, a gente aproveitou aquele gancho do plano diretor e colocamos também a obrigação de acompanhamento por responsável e a ART. E, além disto, ainda colocamos lá, olha, deverão ser obrigatoriamente comunicados ao responsável pelo prédio. A gente pretende com isso, é aquilo que eu falei, é mudar essa cultura de como se fazer obra em condomínio. Quer dizer, se você vai fazer uma obra, você tem que comunicar ao seu responsável lá, olha, eu quero fazer isto, para ele poder chegar para você e falar assim, bom, mas você tem um profissional qualificado que vai acompanhar essa obra? Você tem projeto? Você vai mexer na estrutura? Tem cálculo? Para que a gente não precise correr atrás do prejuízo depois. É prévia a história, tem que ser assim. Porque depois que cair, não tem jeito, né? Já foi feito. Então, vamos começar a mudar essa mentalidade, essa forma de fazer, né? Fiscalização, né? Seria possível? Seria possível, né? É um cadastro eletrônico. Nós botaríamos lá uma máquina cuspindo notificação, 270 mil, 1 milhão de notificações, né? Vamos notificar todo mundo. Né? Mas, insano. Vocês terem uma ideia, um cadastro parecido com isso existe em outras cidades do mundo. É um cadastro, uma vez eu falando até com o deputado, eu falei assim, poxa, eu acho que esse cadastro poderia ser um cadastro de controle urbano, que a gente tivesse lá umas informações, mais do que só isso. Um monte de informações que são necessárias para quem quer cuidar e proteger e guiar a cidade. Né? Tem um exemplo, Nova York tem um cadastro desse, que você sabe tudo, você sabe até o ISS da obra, quanto ele pagou, quem é o empreiteiro, quantas obras ele fez, sabe tudo. Só que lá tem 17 mil funcionários tomando conta disso. Eu acho que, não sei nem quantos profissionais a gente tem na ativa da prefeitura, né? Mas com certeza na Secretaria de Urbanismo a gente não chega a 300, 200, enfim. Né? Então não seria possível fiscalizarmos, né, tudo ao mesmo tempo. Né? Então a gente adotou este guia, né, que foi o quê? Idade das edificações, as mais antigas, as áreas que concentram edificações de grande porte, principais eixos de circulação e pedestres de veículos, áreas de proteção do ambiente cultural, que também são edificações antigas, e a agressividade ambiental conforme definido na NBR, que foi até colocado anteriormente aqui por aquele senhor que já saiu da questão da salinidade.
esta NBR ela trata da agressividade do meio ambiente, não só da salinidade. Tá? Basicamente, aqui no Rio de Janeiro, ela se aplica assim, a salinidade, porque das agressividades todas, o que a gente tem mais forte aqui no Rio de Janeiro é a proximidade com o mar. A gente não tem uma grande área de indústria, né, para que isso prejudicasse a nossa construção, mas tem essa proximidade com o mar. E ela já está prevista aqui. Ó. Tá? Isso deve ser previsto por quem? Por quem for fiscalizar. Numa das palestras eu falei assim, bom, mas aí a pessoa quando for lá vistoriar uma obra na Vieira Solto, ele tem que saber que o mar está ali do lado. Ele tem que saber mesmo, né? Ele está ganhando para isso. Né? Então ele tem que ver que fiscalizar uma obra na Vieira Solto vai incluir fatores que não é igual você fiscalizar uma obra em Olaria, são coisas diferentes. Mas ele é o profissional, ele é que decide isso. Bom, esse é o acesso ao sistema, esse é o site que vocês entram no sistema. Não consigo ler sem óculos, não. Esse é o acesso ao sistema, tá vendo? Vocês podem entrar nesse site ou vocês podem, através do portal da prefeitura, tem lá um ícone, autovistoria, tanto na página primeira do Diário Oficial, quanto na página primeira da SMU, da Secretaria de Urbanismo. Se vocês clicarem direto lá, vocês vão dar entrada no próximo slide. Que é isso aqui, ó. Esse é o cadastro, começa aqui. Na verdade, este aqui não é mais assim, já mudou um pouquinho, tá? Mas o que é isso? Tem um breve histórico e aqui você tem esses 3 botões que são botões explicativos, com as questões, respostas, sugestões de atuação desses que a gente entendeu que são assim os agentes mais importantes nesse processo. Se você já sabe tudo, se você só quer comunicar a vistoria, então você vai lá em cima e ó, aquele botãozinho, comunicar vistoria. Quando você comunica aquela vistoria, próximo, por favor, você cai nesse aqui, ó, que é onde você vai fazer o quê? Você vai alimentar o cadastro. Este é o comunicado. Aqui você vai passar a informação da descrição do imóvel, do profissional responsável pelo laudo técnico e do responsável pelo imóvel. E aqui embaixo tem 2 possibilidades. Ou a edificação está adequada, ou a edificação não está adequada e você vai informar o prazo para ela se tornar adequada, o prazo da obra. Esse é o comunicado que vai para a prefeitura. Esta é a informação. Próximos passos, que já passou, a disponibilização... Não, volta, por favor. Disponibilização do comunicado para consulta no site. Desde o início de setembro, qualquer cidadão pode consultar por endereço se o imóvel já fez a vistoria e se já fez qual é o teor do laudo. Tá? E o início da fiscalização, 1º/1/14, né? Como eu já disse. Acabou o próximo, né? É isso, enfim. Mais tarde você fala mais, entendeu? Tranquilo. Não, eu já acabei. O prazo que eu falei que ia falar.